De algum podcast? Não, de podcast não, É primeiro. uma conversa assim, ó, destrava, relaxa, total. Porque entre amigas, a gente tá muito, sabe? Não. Super good vibes. Eu só falei pra ela, eu sou uma consumidora nata de podcast. É Eu mesmo? indico muito, eu escuto É. mais de 3 anos, todos os dias. Tinha um dia que eu escutava todos os dias. Algum. Ana, e deixa eu te perguntar uma coisa. Tu já queria ser mãe? Tu sempre teve esse sonho de ser mãe? E quando tu descobriu que estava grávida, tu viu que tu necessitava ter uma transição, fazer uma transição de carreira. O que tu fazia quando tu resolveu fazer essa transição de carreira? Tá, não. Nunca foi assim, digamos assim, meu sonho da vida ser mãe. Mas eu sempre tive aquela... Acho que aquela questão que a gente tem, assim, de ter a família, né? Que em algum momento eu ia ter a minha família, ia ter talvez meus filhos, né? Não era, assim, meu sonho da vida ser Uhum. mãe. Mas eu queria ter filhos. Uhum. Só que não era aquilo, assim, não sei se eu não pudesse ter, como que eu iria reagir, né? Digamos nesse caso. Sim. Aí acabou que a gente casou, então a gente já tinha planos ali depois de ter filhos, então tava na nossa mente que eu ia ter filhos. Sim. Tá? Sobre a transição de carreira, é que eu sou, assim, uma pessoa que sempre trabalha com plano B. Plano B Qual é a tua também. formação, Ana? Sou formada em ciências contábeis. Eu tenho pós em controladoria e finanças e MBA em gestão de pessoas. Nossa Nossa! senhora. Gente, a Ana hoje ela é empresária, mãe do Henrico, de 1 ano e 4 meses, e está à espera do Pedrinho. Estou aí com 12 semanas e alguns dias, né? Tu já te imaginou mãe de 2? Olha, quando vier, assim... acho que vai ser bem doido, assim, né? Mas acho que vai ser muito legal. E tu queria Esse- isso? Ah, isso sim. Isso eu acho importante, assim, tu ver... não ter só um filho, sabe? Se tu puder, né? Tu tem pelo menos mais algum, assim. E claro, a gente acredita que eles vão se dar bem, né? Eles vão se dar super bem, então a gente... É natural que no início eu tenho 2 filhos, a Marina talvez tenha mais, né, Marina? Há projetos. Mas, Falta o sabe, pai. vai ter, não. Tu sabe que quando eu tive o segundo filho, o meu primeiro filho, no início, antes de nascer o bebezinho, ele sentiu muito ciúmes. E é natural. E a pediatra me comentava isso. Lizzie, é um processo de amadurecimento, assim como pra gente também é, né? Porque é um ser humaninho novo. E a gente conhece o primeiro amor do nosso primeiro filho. E a gente pensa, meu Deus, será que é possível sentir aquele mesmo amor pelo segundo? E com certeza é, porque o amor é algo que só se multiplica, né? Sim. E é tão fantástico quando chega, quando nasce, então, o segundo bebê, e a forma como, claro, a gente vai conduzindo, mas a forma como o irmãozinho pode receber esse irmão, assim, como realmente é um vínculo para a vida toda, né? E esse irmão mais velho vai cuidar, tende a cuidar desse maninho como uma extensão dos próprios pais. Isso é muito natural que acaba acontecendo, né? Eu até tava lendo sobre isso. Claro, assim, eu tenho já 39, né? Então, esse fator, assim, ele determinou um pouco quanto tempo ia ter de diferença os dois. Né? Eu achei fabulosa essa diferença de idade. Porque a gente sabe também que quanto mais tempo da nossa idade, né, a gente aumenta um pouco ali os riscos, né? Então, esse era um fator que determinou ser mais próximo. Mas o outro ponto é que eu também tenho uma irmã de 7 anos de diferença, né? Então, eu vi, assim, que tem um momento que fica muito discrepante, sabe? Eu gostaria ali, né, que ele fosse um pouquinho mais próximo, mas por conta de que era possível, né? De que daria pra fazer isso e também por conta da idade. E eu acabo lendo muito, não muito, assim, não vou dizer muito, né, para as pessoas não acharem que é super estudo. Não é assim também, pessoal, basta a gente entender um pouco como funcionam as coisas. Mas quem vira a referência do irmão, e eu vi que vira o irmão mais velho, né? Exatamente. Do primeiro são Sim. os pais, né, e do segundo passa a ser mais o irmão. Então, eu já tô atenta a esse ponto. Eu não sei se vocês viram um negócio na internet, é um especialista falando, se não me engano, ele é um pediatra. E ele fala assim, nenhuma criança, porque às vezes a gente se questiona, os pais falam assim, eu criei as minhas filhas da mesma maneira, né? Eu dei a mesma educação para as minhas filhas e elas são tão diferentes. Só que, na verdade, esse pediatra diz o seguinte, essa criança nunca foi criada pelos mesmos pais, porque foi em momentos de vidas diferentes. Os pais já tiveram outras experiências, o relacionamento do pai e da mãe já era diferente. Então, dizer que 2 irmãos foram criados da mesma forma, sendo que eles não são gêmeos, a não ser que sejam gêmeos, né? Sim. É errado.
Porque são momentos diferentes. E outra, aquela criança, a segunda criança, não é mais o primeiro dos pais. Já existe um outro serzinho ali. Com certeza. Então, Verdade. mesmo que os pais se esforcem para dar a mesma criação, serão criados de maneiras distintas. O que não significa que não tenham valores semelhantes, né? O caráter, né? A formação de uma forma muito similar. Sim. Mas a gente não consegue implementar o mesmo formato porque é um cenário totalmente distinto. Não, é tua personalidade, né? Um pouco ali dos signos, né? Que dá uma influenciada. E a gente evolui, né, Ana? A gente vai mudando. Sim, assim como muda. a gente dá uma virada na carreira e muda tudo, né? Pois é. Pois então, né? Gente, a Ana, ela começou trabalhando com... A gente com auditoria. Não, é bem doida a história. E aí, do nada, ela começou a vender... como é que se chama? Kits de mêsversário. Só que detalhe, ela não era mãe ainda. Não. Mas explica pra quem não sabe o que é o kit de mêsversário, porque eu era meio perdida nisso, mãe de 2. E não sabia o que era kit de mêsversário. Mas o mêsversário não, o mêsversário tava por dentro, né? Dos bebês comemorando ali o mêsversário mês a mês, né? O que acontece? Na verdade, assim, a gente acha... E assim como a profissão que a gente vai falar, né? Que as coisas, elas surgem do nada. Mas não, às vezes elas sempre estiveram dentro da gente, tá? Eu me formei muito nova, tá? Eu diria, eu tinha 21 anos. 21 para 22 ali, me formando. E a única coisa que eu sabia, até essa semana eu li essa frase e eu acho que ela faz sentido, que é, na dúvida, estude. Então, assim, eu não sei se eu amava o que eu fazia ali naquele momento, mas eu sabia se eu tô indo num caminho legal. Né? Eu fiz lá ciência contábil, por algum momento decidi a contábeis. Consegui entrar dentro de uma empresa de auditoria, que era uma das primeiras do mundo, assim, que eu sou muito grata, porque ali eu aprendi muito, né? Muito de empresas, gestão, negócio, me portar, estar no meio de negócios, né? E eu fiquei dentro do ramo de auditoria uns 10 anos, tá? E aí teve um momento que sim, que eu cansei, né? E eu comecei a ver, assim, que eu era uma pessoa que odiava a segunda-feira, né? Amava uma sexta-feira e não faz parte de mim. Tu não estava feliz. Não estava fazendo feliz, o que tu fazia. mas não sabia, né, o que era exatamente. Isso não faz parte de mim, assim, porque eu sou capricorniana e capricorniana não refuga trabalho, né? Ela não tá nem aí se ela trabalha. Ô, Rick, tu também não é capricorniano? Sou. Então, a gente tava falando exatamente a mesma coisa. Ele dizia, porque o trabalho, eu não recuso trabalho. Assim, o capricorniano é assim. Como são trabalhadores, é um signo de terra mesmo, assim. Muito pé no chão, muito... Muito. Nossa, é bizarro, assim. Assim, eu não sou muito de ficar me ligando em signos, mas eu entendo do básico, né? Então, e o Capricórnio, realmente, eu me identifico muito do que acontece comigo, né? Bom, e aí teve uma virada de chave. E aí teve um momento que eu saí da auditoria, né? E eu coloquei, na verdade, em prática uma ideia que eu tinha muito tempo, porque eu adorava transformar as coisas. Eu não poderia ter um caderno na época que fosse a capa que eu comprei. Eu tinha que customizar. Eu vou fazer um negócio, tinha que customizar. Tem uma jaqueta nova, tá mais ou menos, tinha que customizar, sabe? Sim. E aí, o meu atual, né? O meu marido mesmo, porque na época a gente namorou, depois terminou. Ele foi fazer 30 anos e eu disse, eu vou fazer a tua festa, né? Então, eu inventei um monte de tema, um monte de coisa. E, assim, ficou muito legal. Então, o pessoal, até os homens, todo mundo, né? Todo mundo que foi, os meninos, eles assim, nossa, que legal essa festa, que diferente, sabe? E aí, aquilo tava adormecido. Então, quando eu saí da auditoria, eu criei a Festa na Caixa, né? Eu criei o Hipster, que foi o Hipster, no nome Hipster Inbox, porque Hipster era uma palavra de... É diferente, é descolado, né? E eu queria isso. E aí, do hipster, eu vi a oportunidade de negócio entendendo a papelaria. Eu vi assim, tem esse negócio aqui que eu acho que dá uma venda recorrente, que tu tem um custo baixo e uma entrega alta. E aí, nisso, eu acabei tendo uma sócia, que ela era da tributária. Nossa senhora, nada a ver. E ela disse, Ana, tá super em alta os clubes de assinatura. Vamos criar o clube de mêsversário. E vamos. Daí ela bolou toda a estratégia. Totalmente do zero, ninguém tinha nada vinculado a essa questão. O nosso foi o primeiro e o único. Não, nem eu nem ela. Na verdade, a gente tinha aptidões à criação, né? E a gente descobriu que o nosso sonho era ser do marketing. E nós conhecemos da faculdade de contabilidade. Tudo trilhado, assim, tudo de trilhado. forma... Então, a gente só precisa
que a gente vai entrar nesse assunto se conhecer. Tem que ter um autoconhecimento ali. Autoconhecimento. A vida, ela é escrita por linhas tortas. Não. Como é que é aquela frase? Meu Deus do céu! A gente escreve certo. Deus Escreve certo por linhas tortas. Obrigada! Saiu a E palavra. aí tinha um clube do livro, clube do vinho, né? E a gente, vamos fazer o clube de mêsversário. E aí a gente criou o clube de mêsversário. Nem eu, nem ela eram mães, mas a gente era empreendedora. E deu muito certo. Deu muito certo. Foi o primeiro e único do Brasil, né? Porque ele é muito complexo. Tentaram copiar site, né? Teve uma pessoa que copiou todo o meu site. Né? Teve uma outra pessoa que veio assim, nossa, viu que a gente estava incomodando com o nome mêsversário. Ela queria que eu parasse de usar o nome mêsversário, né? Mas, gente... Ela registrou. Aí, só que assim, a gente falou pra ela, tá registrando um nome que é de uso comum. Que aí, graças a Deus, a gente... Não é marca, né? A palavra bolo, Parabéns, por exemplo, exato. Parabéns, né? Sim. Exato. Feliz Ela pode aniversário. até entrar, mas, né, ela tava registrando já o comum, não sei nem como passou isso. Então, assim, a gente começou a incomodar. E aí, nisso, eu acabei entendendo como funcionavam as mães, né? Tentando entender, né? Porque a minha Como é que as mães comunicação... começaram a saber desse negócio? Como é que foi esse processo de Instagram, patrocínio, né? Sim. Começaram a comprar. Divulgação. E boca a boca, Divulgação. né? E detalhe, boca a boca. a Ana ainda não era mãe. Era um cenário Não. totalmente assim, novo. Novo, exatamente. E tu engravidou do Henrico trabalhando com a Festa na Caixa. 3 anos depois. Mas a Festa da Caixa ainda Ah, existia. sim, existia o clube e a festa na caixa ali existia também. Mas o clube era mais à frente, né? Porque era onde a gente vendia Sim. mais, vendia recorrente. E aí eu comecei a ver, não, é muito doida essa questão dos prazos, é muito doida essa questão da logística, né? Porque as E- tuas clientes eram de Porto Alegre. Não, Não, Brasil de todo o inteiro. Brasil. Eu só não Brasil vendi, todo. só não vendeu pro Acre. A gente vendeu pro Brasil Sim. inteiro, mas Aí daí loucura. tem que pensar que tal criança em São Paulo vai fazer 9 meses, mas lá em Curitiba vai fazer 5. exatamente no Nossa, dia e quantos tal, clientes vocês chegaram a E ter? o frete chegou a Sim. ter bem mais de 100 assinantes. E o que era esse kit? mais. Conta pra gente o que vinha. Tu recebia... Tipo, eu diria assim, eu quero o kit do Patati Patatá, por exemplo. Não, Não era assim. não. Como é que é? Porque daí tudo envolve daí o negócio, como funcionava, né? Se eu vendesse pra ti o Patati Patatá e vendesse pra outra pessoa lá, o da Mônica, sei lá, Tu não conseguia ter impossível. temas não específicos. tem como, Entendi. né? E Sim, mas a questão então... também da marca registrada, né? Também Uma série de tem isso, coisas. né? Tem que entender, porque uma coisa é eu vender algo assim em grande escala, né? Que a gente sempre buscou a escalabilidade, né? Uhum. Escalar. Outra coisa é tu ter específico, assim, né? Sim. Então, a gente sabia que em escala não ia ser viável, então era sempre pensando em crescer. E Uhum. crescer com a logística é o que começou a ficar difícil, né? Então, Os temas que tu tinha, então, eram nós variados. definimos. Nós Vocês definimos. definiam, tá. E aí, assim, é tudo estratégia de negócio que a gente trabalhou, né? E a gente também reforçou muito aquilo que a gente acreditava, porque isso que a gente sabe que traz autenticidade para o Sim. negócio, sabe? Uhum. Tu vender também o que tu acredita. Então, Uhum. assim, a gente já falava sobre... Não ficar falando, ai, menina vai usar o rosa e o menino vai usar azul. Não que a gente entre nesse negócio de Mas cores. isso saía Sim. no óbvio. Saía do óbvio. Porque uma coisa forte na gente que era criar era a autenticidade. Uhum. Então, assim, era um negócio para facilitar a tua vida. E até a gente dizia isso. Quando vinha uma mãe assim, eu adorei o clube, mas eu queria escolher isso. Não. Aí eu dizia, olha, então o clube talvez não seja para você. Sim. E falava sem dor, entendeu? Porque eu não quero vender e não queria vender para Te me incomodar. Claro. Eu queria vender para que entendesse o nosso propósito, que é assim, ó, é comemorar. E hoje o clube não existe mais. Não, o clube pausou Uhum. quando o Henrico ia nascer e a gente se mudou daqui de Porto Alegre para Florianópolis, né? Tu viu que a tua vida tava ficando uma loucura Isso. com o clube. Isso, e que talvez não era o que estava brilhando meus olhos naquele momento, né? Uhum. E aí eu voltei, assim, a focar em algo que era dos negócios também. Teve que a uma gente conseguia segunda fazer. transição. Teve a segunda transição de carreira. Primeiro foi da CLT para o empreendedorismo, e aí pensando nesse negócio. E o segundo foi, né, com o nascimento do Henrique, eu já estava me preparando. Que eu O digo, Henrique tenho... tá com um tá ano, Um ano e 4 quatro, meses. meses. E aí eu comecei o trabalho, que é com startups, com empresas, né, com planejamento estratégico, mentorando também sobre inovação. Sim. Gente, a Ana, ela é sócia da Winovoito e auxilia pessoas a encontrar o seu caminho profissional. Isso é uma coisa que hoje no mercado precisa muito, porque as pessoas querem muito sair do CLT
e empreender, mas elas têm medo de que empreender, pelo que a gente, empreender não é fácil, para começar por aí, né? No Brasil, né? Empreender, a gente precisa ter mais tempo do que um CLT e muitas vezes a gente ganha menos, né? Exatamente. A gente tem que a gente coloca mais tempo para receber menos, mas ao mesmo tempo a gente tem uma liberdade muito maior do que um CLT, né? Isso. E isso tu fala, isso tu mostra, tu ajuda pessoas que querem sair do CLT, a grande maioria? Não, na verdade, assim, a Inovoito, ela trabalha com outras empresas mesmo, né? A maioria, ou a gente tem alguns mentorados também, com uma transição de carreira, mas como um mentor de carreira mesmo, alguém que já está no seu trabalho, né? Que quer fazer uma movimentação. Mas ela tem diversos trabalhos ali, tá? A gente tem planejamento estratégico com negócios, a gente auxilia a resolver desafios, problemas, a gente entrega treinamentos, né, de inovação, como que eu inovo, como eu posso fazer uma inovação. A gente ensina, porque é que nem o processo da criatividade, né? Sim. É um processo, não é que eu sou mais criativa que a fulana, é um processo. Sim. Tu pode aprender, e assim tu pode aprender como inovar. Foi pra Florianópolis. Fui, e... Ainda não tava grávida. Não, tá. A Inovoito, ela já existia, tá? Uhum. Ela já existia, só que aí eu virei sócia dela, tá? Aí, onde tinha um clube de mêsversário, que eu tenho diversas mães lá, que foi o Hipster, que foi a festa na caixa, eu adorava ali compartilhar sobre a maternidade. E eu pensava assim, como é que eu vou dedicar só o meu tempo para Inovoito e deixar as minhas mães aqui, as pessoas que eu gosto do dia a dia, que me auxiliaram também, porque eu compartilhei meu dia a dia, elas trouxeram informações, sabe? Eu levei informações, eu tinha mães, assim, que diziam, Ana, eu já sou mãe, mas eu tô aprendendo contigo um monte. Tá, mas nesse momento, tu ainda não era mãe. Só pra eu entender o espaço de tempo. Quando tu começa a compartilhar o teu dia a dia, tua rotina, tu ainda não era mãe. Eu tinha da festa na caixa do clube. Ah, então esse era o teu vínculo Isso, com a maternidade. Isso, aí tu passa a compartilhar a tua maternidade também com exato. as mamães. Quando o Henrico começou, tava gestante, né? E eu comecei a compartilhar também com elas a minha gestação e quando ele nasceu, né? E aí, ali, tu parou de trabalhar com a festa na caixa. E comecei só a compartilhar o dia a dia. Isso, parei com o clube, aí trocou só o Instagram. Dia. Hoje é Materna Mind. Hoje é Materna Mind. Gente, era hipster, né? Não, e tu deve ter aquelas mamães lá daquele tempo, né? Eu tenho mães de 2017. Eu tenho mães, assim, de 2018, que me acompanharam. Sim, eu tenho mães que eu fiz o mêsversário, que elas têm 3 anos, 4 anos. Legal. Mães que... A gente forma um vínculo com aquela pessoa da rede social, né? Vocês são exemplo disso, né, Maria? Exatamente. Não, e uma coisa que é muito legal, eu tenho várias pessoas que me seguem que são minhas amigas, que se tornaram minhas amigas, né? Por quê, gente? Porque eu mostro a minha vida real, nua e crua. Sim. Agora, até nem tanto, porque o Antônio não gosta de tela, de aparecer. Me surgiu um probleminha aí no meio do caminho. Meu filho não gosta de celular, não gosta de aparecer no celular. Mas eu mostrei muito meu dia a dia com ele. E é isso que as pessoas querem ver. Elas não querem ver uma vida perfeita. Porque ninguém tem vida perfeita, não existe a vida perfeita. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem emoções, todo mundo tem dificuldades. Perfeita colocação. Né? Então, assim, não perfeição. existe a vida perfeita. E mostrar a vida real nas redes sociais, que é o que tu faz com o teu filho hoje, é o que mais falta, assim, o que as mães querem ver. Graças a Deus, é o que me fortalece ali. Eu acho que fortalece também quando tu pensa em trabalhar numa rede social, o teu produto, tua marca, é tu colocar tuas crenças. Então, tudo que eu acredito, né, eu coloco ali. Então, vou dar um exemplo para vocês, assim. E eu penso o seguinte, se eu atingir uma pessoa, 2 pessoas, de uma forma que impacte e mude a vida dela, eu tô feliz. Exatamente. Né? Então, isso que eu penso, não me importa os números, importa se eu ajudei alguém. Então, assim, meu filho tá com 1 ano e 4 meses. E eu comecei a querer fazer o desmame, né? Aí tem uma série de pessoas que criticam isso, que falam, né? E, assim, e até eu tenho uma frase de rodapé que a maioria das pessoas me cobram quando eu não coloco. Eu digo assim, vou fazer tal coisa. Quem não quer, não faz. Coloco lá embaixo. Mas eu acho desmamar errado, então não faço. Quem não quer, não faz. Exatamente. Aí eu vou usando. A maternidade não tem certo e errado. Não tem bom e nem ruim. É muito assim, a mãe, ela tem um instinto materno em relação à sua cria. É muito particular. Exato. E as pessoas, isso é uma coisa que muitas pessoas começam a divulgar a vida social, sua vida nas redes sociais, acaba desistindo.
As pessoas se metem muito, né? Sim. E a gente tem que entender que o se meter, a gente vai receber essa informação, vai levar pra vida ou não. Mas quem decide isso somos nós, né? E a Sim. gente tem que parar de julgar. A gente já falou isso no podcast. Eu ouvi vocês falando. E a gente tem que parar de julgar as mães, né? Das decisões que elas tomam. Porque é a mãe que sabe o que vai ser certo o que ou tá errado. acontecendo, né? Exatamente. Então... Porque aquela coisa, a vida não é igual pra todo mundo. Não é. Também a possibilidade de uma mãe colocar o seu ponto de vista, né? Não é uma coisa assim totalmente intransigente, não vou ouvir as opiniões alheias. Uma coisa é tu opinar e tu dizer, olha, quem sabe faz assim. Ou... Tem formas e formas da gente dizer as coisas. Mas na internet não existe isso. Na internet as pessoas largam, pá. E às vezes tu fala de um jeito, a pessoa entende de outro sem querer também, né? Não é muito. Exatamente. Mas aí o que aconteceu? Então, eu tinha essa comunidade, que eu chamo, né, de comunidade ali, acabo chamando assim. E eu pensei, nossa, o que eu vou fazer? Porque eu também gosto muito de estar aqui, né? Foi quando eu me vi assim, nossa, eu passei por uma coisa que todas as mães passam, eu vejo isso, que é uma nova transição de carreira. E antes eu passei, né, sendo um indivíduo sem ser mãe. E eu passei por isso de novo, que eu tive que me questionar. Quem eu era, o que eu gostava de fazer, o que, né? O tempo que tu ia querer dedicar que eu vou querer, filho. exatamente, o Sim. tempo que eu vou querer dedicar ao Henrico, estar com ele. Essa minha liberdade que eu vejo muito mais no empreendedorismo, né, do que outras profissões. Com certeza. Eu vejo bem mais fácil, né? E aí eu comecei a trabalhar esse processo em mim. E aí eu vi assim, nossa, é isso que eu tenho que falar com elas. É isso que eu não vou precisar deixar morrer e vou levar para essas pessoas que eu acho, assim, importantíssimo a gente poder ajudar outras mães e ajudar como eu tento ajudar, que é assim, ó, apoiar. Vai e faz. Tu quer fazer um desmame? Tu sente isso, assim, que a carreira das mães, nessa experiência que tu tá tendo, assim, fica bastante comprometida ou não, nesse momento de ter filho? O que tu tem percebido de relatos agora nessa Eu acho transição? que fica muito, mas eu também acredito muito, assim, qual é o teu desejo? Né? Tem muitas mães que, para elas, a carreira é muito prioritária, então elas vão atuar de um jeito diferente. Uhum. E aí, vão atuar na maternidade de uma forma... Exato. E aí, o que eu gosto, assim, de trabalhar e falar um pouco, assim, é sobre aquele sentimento da culpa, né? Tipo, se tu tá se sentindo feliz, tu vai se sentir mais realizada, deixa que os outros falem, sabe? Eu quero voltar pro meu trabalho com a criança tendo 2, 3 meses, eu não me sinto bem em casa, né? E a gente sabe que essa pessoa vai ouvir. Sim. Então, aí é o outro papel de apoio, né? Uhum. Tá te sentindo bem, vai. Então, em outras linhas, é isso. É que, quem não quer voltar, não volta. Sim. E aí tem a outra, assim, não, eu gostaria de largar tudo, não ter mais nenhum trabalho e só cuidar, trabalho, né, eu digo remunerado ali. Sim. Porque ser mãe é um super do trabalho. Apenas se me dedicar à minha família e ao meu filho, meus filhos, né, seja o que for. Então, também é uma outra mudança. São escolhas. Então, tudo depende do que tu quer, tu vai ser atingida. Não tem como, né? A mãe sempre, infelizmente, ela está à frente, né? Não, e no fim das contas, eu acho que o que faz com que uma criança seja feliz é ter uma mãe que está realizada, né? Estando ela em casa ou estando ela trabalhando no mercado de trabalho, eu acho que isso faz toda a diferença para criar um ser humaninho autêntico, autoconfiante, né? É aquela coisa que eu sempre falo e vou sempre repetir aqui no podcast. A mãe, antes de ser mãe, ela é mulher e ela precisa estar bem com o seu emprego, com a sua saúde mental, com a sua autoestima, para que o filho dela veja ela bem e esteja bem também. Porque se ela não estiver bem, ela não vai conseguir cuidar bem do filho. E bem alimentada também, com licença, que eu vou falar que eu sempre faço questão de puxar essa doçura aqui pra gente, que são os bolos da Tabata. Ana, tu já provou essa delícia? Já provou? Já falei pras meninas que eu não conhecia daqui, eu já conhecia de antes. Tá sempre presente em vários lugares que eu vou. Os bolos da Tabata, eles são um sucesso, quase que no Brasil todo, né? Quem vem ao Rio Grande do Sul não pode deixar de provar. Maravilha. Bolos fresquinhos, feitos com todo amor e carinho gente, pela Tabata. Eu tô assim, ó, a calda tá quentinha. Inclusive, eu vou dizer pra vocês, o mêsversário, ele tem esse objetivo da gente fazer assim, ó. É o dia da comemoração, mas é com um bolinho caseiro. Sim. Né, com docinho, com alguma coisa mais fácil. E ele já entrou na minha cotação lá. Só que a gente se mudou. Tá? Então, ela pode procurar que tem uma mensagem. Mas sabe que a Tabata, ela tem, inclusive, essa gentileza, ela faz esse carinho. Ela manda
o númerozinho do mês que a criança tá de mês. Ai, que legal! Ah, legal. Um mês, Facilita. 2 mesinhos. Então, ela manda o bolinho. Me manda o Vamos chá número. em casa com os familiares e é muito gostoso. E esse bolinho saiu quentinho agora, diretamente lá da cozinha, do forno da Tabata. E vamos provar o bolinho de formigueiro. Ai, que delícia. Formigueiro. De formigueiro, Eu ele tô é... com licença poética de poder provar Com tudo. certeza. Mãe pode comer a grávida. tudo. Pode tudo. Eu me aproveitava dessa licença poética, sabe? Eu tinha vontade de comer cheeseburger, eu queria. Gente, já aproveitando esse momento de descontração aqui, a Maxi também, né? Nós estamos Maravilhosa. usando acessórios da Maxi. Ah, eu que vi que vocês estavam toda a Maxi é uma parceira minha de muitos anos. E essa semana, esse episódio ele já vai ao ar, já vai ter passado. Mas tá rolando a Maxi Moda Brasil, MMB, que é uma semana destinada para quem revende a Maxi. Aí tem sorteios, tem lançamentos. Essa peça que eu tô usando, ela é um lançamento, ela já tá nas lojas, tá nos sites. Entrou hoje, inclusive, no dia... Que dia é hoje? Dia 16. Mas esse episódio vai ao ar daqui a 3 semanas. Então, essas peças já vão estar disponíveis e elas mandaram... Olha só. Que lindo. Um mimo pra Ana. Que E eu tenho certeza que a Ana vai amar. Ai, que coisa mais linda. Gente, vocês, mulheres que quiserem, vocês podem revender a Maxi. Elas são semijoias maravilhosas. Eu sou apaixonada, eu só uso a Maxi. Eu também tô me E apaixonando. assim, e dá uma renda maravilhosa pra quem Olha, trabalha com Eu ia falar isso, a isso. gente tá falando de transição de carreira, dependendo, é um belo negócio se a pessoa se identifica Se também, identifica, né? exatamente. Então, são peças lindíssimas. Tem que- Olha só. Ai, acertaram muito! Gente, horrível. Ai, Dá pra sério, fazer um- Ai, que lindo. Não sei se vai aparecer. Gente, Não, eu nem tenho, as- gurias. É o primeiro. Ai, que amor. Pensado A gente deu Gente, um adorei. colar com 2 menininhos pra Não, Ana. vocês não erraram. Sério. Foram perfeitas. Ai, Eu nem tenho. Agora tu tem, eu tenho certeza que tu vai usar Tava muito. pensando nisso, que eu tinha um menino, né? Gente, é muito lindo isso, né? E gostei principalmente porque é o significado, né? É o o mais significado. legal é tu ganhar um presente que realmente tem a ver contigo. É o né? significado. Foi pensado pra ti, Ana. Ai, gente, muito obrigada. Eu realmente Vamos fazer um amei. tintim aqui, só Vamos degustar isso aqui. Tintim. Ai, não sei. Eu vou guardar no presente. Não, eu e a Maria, a gente tá desde cedo, a gente começa o nosso dia comendo, a gente se encontra, a gente come, croissant, vou. pra bolo, vamos lá. Gente do céu. Ana Maria Braga, vou pra baixo da mesa. Meu Deus. Tabata, tu te superou. Bah, esse aqui tá... Ele é levinho, mas muito sabor. Olha que delícia. Macio. E que é um pedaço. Depois. Muito bom. A gente vai comer tudo. Esse eu acho que não sobra, hein? É o risco. Não, era o bolinho que eu comia sempre mesmo. Ai, muito bom. Gente, dizer pra vocês que nós estamos já aproveitando pra agradecer a todas as pessoas que estão nos apoiando no podcast. Os nossos looks são da Companhia Marítima, do Barra Shopping Sul. Eu tô bem ousada aqui por cima, eu tô com esse cafta, mas por baixo tô com um vestido muito verão. Tô só torcendo pra esquentar um pouco a Aqui a gente tá temperatura. numa sala quentinha, É. né? É inverno, mas a gente tá É, eu tô um pouco quentinho. discrepante, mas... A gente tá numa sala quentinha. É que agora eu moro em Florianópolis. Aí tu aproveita pra quando vem pro sul. Exato, pra usar uma... Poder usar um cachecol, Mas a uma gente coisa tá- mais... A Marina tá usando um look que tá todo assim, tá com super preços muito Pre... imperdíveis. É, esses daqui estão na promoção, né? Maravilhosos. Eu estou com o look da coleção nova. Tem peças lindas, não é só porque é Companhia Marítima, que é só roupa de praia, né? Enfim, tem roupas urbanas, roupas maravilhosas. Vocês estão convidadas a irem, quem for, que fizer uma visita aqui pra Zona Sul de Porto Alegre, no Barra Shopping Sul, Companhia Marítima. Procurem lá pelo atendimento maravilhoso das meninas. A nossa querida lá é a Marci, A Márcia. que nos atende, tem toda a paciência, porque a gente fica, meu Deus, que coisa linda. Duas doidas, né, gente? Vocês já perceberam que a gente não bate muito bem, né? É, mas Mas assim, Ana, tu trabalha com inovação, com startup. Eu tenho uma startup que vocês já conhecem, que é o Mamãe Completa, né? Tem muito muito... legal. O Mamãe Completa, ele busca ajudar as mães com as dúvidas e dificuldades que a maternidade apresenta. A gente tem videoaulas feitas por profissionais da área da educação e da saúde, que trazem conteúdos para facilitar o dia a dia da mãe, né? Tu vê que as mães, elas têm muitas dificuldades
em questão de trabalho, em questão do dia a dia com as crianças? Te aparece muito essas dúvidas nas redes sociais? Muito. Elas tem estudos que agora começam a acompanhar, né, da mudança de profissão, principalmente tem um percentual muito alto das pessoas das mães que querem se identificar novamente, né, querem procurar. Eu também, como eu falei pra vocês, acho importante a gente trabalhar com nossas crenças, né? Eu sou uma pessoa que acredito muito na liberdade da mulher. E eu acho que a profissão traz muito a nossa liberdade também, né? De decisões, de escolhas. Então, junta isso, fortalece isso, né? E o resto, eu acho que é a questão que a gente fala muito de apoio. A gente acha que as mães se apoiam, né? Que vocês mesmos comentaram isso. Mas, Parece, na verdade... não, mães são um super grupo. Não, elas, na verdade, às vezes criam rixas, né? Na verdade, começa já de uma questão feminina. As mulheres, elas têm uma questão de uma rivalidade Isso. que eu acho que não é natural. Isso. Que lá nos primórdios a gente tinha essa conexão muito, muito mais estabelecida e culturalmente a gente foi então se degladiando e encontrando formas de uma punir a outra pelas escolhas. Eu gostaria de ser como tu é, mas eu te puno, eu te condeno, te critico, Sim. porque eu não posso ser como tu é, né? Na verdade, que eu vejo é um faz de conta, que a gente é muito parceira, muito sororidade, muito não sei o quê, mas no fundo não é bem assim que funciona, né? Por isso... Tu sabe que quando o Antônio nasceu, a gente foi mãe muito jovem, né? Eu fui mãe com 19 anos. E eu formei um grupo de amigas de mães jovens. Muito legal. Inclusive, eu quero trazer esse assunto, a maternidade na juventude, aqui pro podcast. E aí, eu era muito ligada no que estava acontecendo no mundo materno, porque desde que eu descobri que eu estava grávida, eu comecei a estudar sobre ser mãe, tá? Estudei muito sobre ser mãe. E eu era apaixonada, na época, tava começando a onda da Carters, da marca. Sim. E, gente, eu fiz o meu enxoval todo da Carters. E aí uma mãe me chegou e disse assim, porque é ridículo, porque essa criança só usa Carters, porque não sei o quê, porque ela tem o carrinho não sei qual. E eu falei, gente, mas é a minha vontade. Eu quero vestir meu filho da forma que eu gosto. Tu veste o teu da forma que tu quiser. É a minha frase. Quem não quer, não... Quem não quer Carters não veste. Quem não quer Carters não veste Carters. Sabe? Então, assim, e essa conversa não é sobre marcas, e sim sobre não julgar. Cara, se a outra mãe quer deixar o filho, sei lá, todo descabelado, deixa o filho descabelado, sabe? Eu não vou deixar o meu. E aí a gente começou a se afastar, porque a gente viu, opa, a gente não tá com as mesmas crenças, sabe? A gente não tá com os mesmos ideais. Exato, e às vezes, assim, não é que tu concorde, às vezes tu vai achar assim, não, eu não faria isso, mas não vai lá dizer, né? Tá, eu não faria, então não faço. Então não faço. A não ser que alguém te pergunte. Né? Vou ver a pessoa fazendo alguma coisa, Pergunte. não vou falar. Só não falo, a menos que eu seja solicitada, né? Mas é que a gente vai encontrando ao longo dessa trajetória materna, assim, todos os tipos de mulheres, né? E como tu falou, mulheres que veem a profissão como a prioridade, mulheres que veem a maternidade como prioridade. Mas eu acho que nesse meio campo todo, todas nós, que são mães de verdade, veem os filhos no topo de tudo isso. Os filhos são o ponto alto, né? Sim. Independentemente se tu tem na tua trajetória de vida a maternidade ou a tua profissão, os filhos estão acima de tudo. Tu vai trabalhar, tu vai te esforçar pelos teus filhos, né? Tu vai buscar tua felicidade pelos teus filhos. Exatamente. Porque acho que a vida, ela ganha outra dimensão depois que a gente é mãe, assim. A gente passa realmente os nossos desejos, anseios, vontades, né? Isso passa a ficar em terceiro plano, né? As necessidades da criança são as principais, né? E às vezes a gente também pensa que é assim, né, Lizzy? Mas... também acho faço esse convite a essa reflexão, assim. Será que eles são os primeiros mesmo? Ou será que a gente tem que lembrar que a gente é o primeiro, né? E todo mundo usa, e aquela frase do avião ela é bem relevante, você já deve ter escutado, né? Primeiro as máscaras de oxigênio na gente e depois na pessoa que está ao lado, sabe? Ou nas crianças, né? Exato. É bem então, interessante essa reflexão. Essa reflexão, ela traz isso, eu já usei em outros momentos. Antes de ser mãe, me lembro de falar sobre ela, né? Porque eu prestava atenção nisso também, né? Será que é isso mesmo ou a gente tem que olhar pra si, né? Mais pra si, assim, primeiro, né? Como é que eu vou fazer pra deixar essa criança mais feliz? Eu estando feliz, né? Como é que eu vou transparecer pra ele algo que ele tá vendo, que ele tá sentindo, né? Uhum. E
Mas é uma escolha de vida, eu acho, assim. Eu concordo com essa tua reflexão. Acho que é bem interessante. Um exercício da gente fazer. Um exercício. Mas no momento quando a gente decide ter filho, é uma decisão Sim. cada vez mais palpável. A gente pode escolher. A mulher escolhe quando quer ser mãe, quando não quer. Claro, às vezes acontece algum acidente Sim, por causa sim. da juventude, assim. É uma coisa que a probabilidade de a gente programar é muito mais. Não, mais gente, complexa. Gente, o Antônio Existe não foi coisas, programado. né? Não foi. Mas, assim, Nem um pouco. Uma mulher, por exemplo, eu tive filho agora com 30. Meu primeiro filho eu tive aos 30 anos. Então foi muito programado, muito decidido, assim, muito pensado, né? Então são escolhas de vida. No momento que tu decide que tu quer ser mãe, tu entende que cada escolha é uma renúncia. Sim. Eu escolhi ser mãe. O que eu tô renunciando? Eu tô renunciando O meu mais tempo de sono. tempo. Eu não durmo mais, assim. Tuas no saídas dia. com amigas. Como assim eu não né? dorme Sua- mais? Ah! Assim, tomar um banho, ir no banheiro relaxada. Gente, acabou. eu não tinha esse problema. Sabe que o Antônio... Não, zero comparação, né? Sim. O Antônio, ele foi uma criança que ele dormiu muito bem desde que nasceu. Ele É, chegava a dormir 12 horas. É uma sorte, né? Daí é aquela... E aí eu falo sorte, assim, né? bah, eu vou ter o segundo. E o Pode, medo, bah, será que pode, vai tem que dormir não 12 seja. horas Mas também? não quer dizer, às vezes a cria dorme, mas tu não consegue dormir aquele teu sono de antigamente. Porque Sim. fica sempre alerta. É um estado de alerta Gente. primitivo. Eu não fico. Meu estado de alerta O único primitivo. momento em que eu fico em estado de alerta é quando eu sei que o Antônio não tá bem. Quando o Antônio tem crise de asma, aí eu acordo diversas vezes pra ver se ele tá bem. Ele tá bem. É. Agora, se ele não tá bem, gente, ele dorme no quarto dele com a porta fechada, eu durmo na meu com a porta fechada e... É isso. Isso- Evolução. E isso eu Evolução, faço bom. desde que ele é pequenininho. Ele dorme na cama dele desde pequenininho. A gente acostuma também com a criança, né? Já sabe que ele dormia bem, já É. sabe que ele ia Então eu acordar não no outro acabo, não dia, tenho e tu medo. foi indo. E assim, se ele precisa de alguma coisa, por exemplo, ele quer tomar água, ele levanta e me pede. Ou se ele não tá bem, ele levanta e me acorda. Fala assim, qualquer coisa que tu precisar, tu pode acordar a mamãe. Não tem problema. Sim, É, aí ele já eu- tem até ali na... Eu vou estar ali, falo até só com que eu vou estar ali no ele, meu tem quarto. 1 ano e 4 meses eu falo isso pra ele, ó. Vai dormir aqui, a mamãe vai dormir. Se precisar de alguma coisa, É, grita é. aí que a mamãe Isso vem logo. acaba dando a independência deles também. Muito. Né? Eles têm uma independência, eles não têm medo. Por exemplo, hoje o Antônio dorme em qualquer lugar, em qualquer casa, se eu estou ou se eu não estou. Porque eu Mas tá entreguei ótimo. pra ele essa independência, Sim. né? Mas eu não tenho Passou esse... a confiança Consegui pra ele. pegar. Desde Exatamente. Eu não consegui ainda. Eu tenho essa... Como eu tenho pequenino que dorme comigo, Sim. o Nicolas, quando tá comigo, porque Ele quer nós dormir temos a contigo guarda também. compartilhada com o pai dele, ele quer dormir comigo também. Então eu acolho Ah, não, as mas minhas o crias, Antônio porque quer eu dormir não sou comigo. casada. Não, o Então, assim- Antônio quer dormir comigo, mas eu digo, tu tem que tocar até mim. As minhas crias estão debaixo da minha asa total. Ao mesmo tempo que eu acho que é muito bacana esse negócio de dar independência pra cria, eu também dou, eu ofereço esse suporte, assim, que eu acho que é muito, essa segurança. Ó, aqui de novo a jornalista foge do microfone. Eu tenho eles debaixo das minhas asas e eu sinto que eles são pessoas que ficam mais, eles se sentem mais seguros. Claro, a criança, ela quer estar perto da mãe e do pai. Ao mesmo tempo que é uma coisa, assim, de liberdade, eu ainda acho eles tão novos pra... O guri já tem 8 anos, né? Já é uma cria que já sabe, que já tem opinião formada com tudo, né? Mas é um exercício. Na casa do pai, ele já dorme no quarto também sozinho. Então, ele tem esse momento comigo de ficar lá, de voltar ainda pra esse momento que é do mano, que é do menor, né? Mas... E eu fui criada de uma forma diferente. Eu fui criada dormindo na minha caminha. Sim, mas não quer Quietinha. dizer que tu não esteja dando a independência dele, né? Esse sentimento de dormir mais pertinho, dormir junto, de compartilhar, né, a cama, né? Isso não é o... São formas e formas. Agora Exato, tem essa não é o educação fator positiva. E assim, e não tá errado. Exatamente, é o que a gente tava falando. Não está errado. Tem né? formas e formas da Nada gente tá falar. errado. A Sim, sim. forma... Não, senti que a Alice ficou com o sentimento, será que eu tô dando independência pra ele? Não, assim, não te preocupa. Eu já É, eu acho que tá. Será que eu tô... Eu tô ao mesmo tempo assim, porque eu digo assim, filho, a pessoa que tu tem que falar tudo, qualquer coisa que te acontecer. Sou eu. Sou eu. A mamãe, eu não vou julgar, eu vou ouvir meu filho, vou acolher, vou tentar ajudar e não julgar o meu filho por Esse é- qualquer coisa. Esse Exatamente. é um ponto que aconteceu aqui que eu acho bem importante na maternidade, tá? É importante a gente ouvir, assim, compartilhar as ideias e ouvir outras mães, só que o ponto mais importante é a gente olhar pra si, assim, tá, agora eu vou ver a minha realidade, Uhum. né? Será que isso impacta? Será que isso muda? Será que agora eu vou ter que mudar porque a fulana faz isso, faz aquilo, e eu Não deveria se fazer o culpar, mesmo? não se culpar, né? Não, eu acho que o melhor pra mim é isso. Por exemplo, Uhum. vou voltar ao desmame de novo, né? Resolvi tentar, né? Porque é bem difícil o desmame.
Com 1 ano ali, 2 meses, tô até agora e não consegui. Tá, e por que tu resolveu desmamar ele? Pela tua gestação ou os médicos, não, pode seguir amamentando? Não, vou comentar agora pra vocês, mas é só pra... Contextualizar. Isso, contextualizar isso. Eu olhei pra mim, a minha realidade e decidi. Entendeu? Né? E tem as outras mães, meu Deus, eu tenho meu filho com 3, 4, 5 anos que eu sigo amamentando. E até os 2 anos, né, que dizem que é o ideal, mas eu resolvi antes. O motivo de eu decidir antes é o seguinte. Primeiro, o Henrico tem uma alimentação muito boa e ele come muito bem, menina, sabe? Então, assim, eu já sabia que ele estava comendo muito bem, né? Tu tá segura por isso. O outro ponto é que eu via que à noite ele começou a me demandar muito. E aí ele estava acordando diversas vezes, então eu já queria começar a tirar à noite isso, né? E às vezes, pra tirar à noite, não era só eu enrolar ele, né? Às vezes tu tem que enrolar, fazer um carinho a mais, porque eu não tenho, assim, às vezes, essa... Mas tu diz assim, eu tô cansada, eu tô exausta, não vou conseguir ali, às vezes, lutar, É uma né? coisa que só tu pode fazer, né? Exato. Sim. É só uma coisa da mãe, não tem... E então, eu já comecei a inserir uma mamadeira, né? Um leite integral. Forma. Um leite integral, porque depois de 1 ano, até essa informação eu compartilhei lá, né, que foi bem valiosa. Depois de 1 ano, mas não precisa mais de fórmula. Então, a gente já vai poupar bastante dinheiro aí. A gente pode dar um leite integral, procurando se é leite integral mesmo, e se for aquele leite lá de caixinha, de coisinha, é o leite A. Né, Sim. que os pediatras indicam. Mas, claro, consulta o pediatra, né? É bom, Confirma. Mas é essa orientação que eu tenho visto. Que tu recebeu também do teu que pediatra. Faz E ele mama mamadeira? Não. Ele mama tudo que eu der. Ai, que maravilha! Come, mama, Olha, mama. eu posso te dar uma dica? Como é que eu fiz com o Antônio desmame, tá? O Antônio mamou até os quase 2,5. 2,5, 3, tá? Ele mamou bem. Só que o Antônio, ele mamava bem e não comia bem, né? Ele teve ali muita alergia, porque como ele é asmático, ele teve muita alergia a alimentos. E aí ele tinha ali a restrição dele. Então a gente, era um parto, até hoje é um parto pra dar comida pro Antônio. Mas como é que eu fiz pra desmamar ele? Durante o dia, pela manhã, eu estudava. Não. Pela manhã eu estudava. E pela tarde, ele tava na escolinha. Ou seja, a gente tinha 2 turnos que nós não estávamos mais juntos, né? Então, ali, ele obrigatoriamente teve que desmamar, né? Começou por aí. Então, eu comecei meio forçando, mas ele não sentia, porque ele tava entretido com outras coisas, eu não tava perto dele. Sim. Então, ele desmamou de manhã e de tarde. A parte da noite... eu fazia o seguinte, eu dava uma mamadeira bem recheada, né, uma quantidade boa, e aí ele começou a tomar a mamadeira. Só que ele não aceitava a mamadeira, esse era o problema. Então eu precisei testar, gente. Eu acho que eu testei umas 30 mamadeiras com o guri. Não, o Henrico aceita tudo, pedra, aceita, tudo. Até eu encontrar tal Não dá, mamadeira, eu gente. cheguei a importar a mamadeira pro Antônio, porque eu falei... Qual que ele se adaptou? Fala pra gente. Aí ele se adaptou a uma que se chama... Eu já ouvi que às vezes ele se adapta às mais simples. Eu dei... Não, ele gostou da Como Tomo. Ela é uma toda de silicone, Sei. toda siliconada, que se tu aperta, ela é macia. E eu acho que ela imita meio a sensação porque ele gostava de ficar botando a mão no bico do meu seio. Isso me dava... O rádio, o famoso rádio. O famoso rádio. Se deixar até hoje, eu acho que eles ficam com esse toque aí. Fazem isso. Que até hoje ele quer fazer isso. Claro que eu não deixo, né, gente? Mas daí eu dei essa mamadeira. Ela foi uma mamadeira que eu trouxe de fora com a Fê da Look Moon, não sei se tu conhece. Que ela faz o redirecionamento de compras. E aí ele se adaptou a ela, começou a tomar mamadeira e eu consegui desmamar. Só que foi assim, foi muito fácil, foi muito tranquilo, né? Não, se ele não me vê, não tem problema nenhum, tá? Durante o dia, não tem. O problema é que eu trabalho de casa. E ele não vai pra escolinha. Não vai. E ele fica em casa também com uma pessoa que me ajuda a cuidar dele. Então, assim, se eu passar perto, às vezes eu tenho que passar escondido, às vezes eu tenho que avisar. E agora tu também não pode tomar remédio pra secar o leite. Não. E aí, eu falo assim, agora eu vou passar. Então, se ele me vê, ele fica, mamãe, sabe? Sim. E já começa...
Que eles Tá. fazem também um não barulhinho, é só né? por mamar, é um momento de É um carinho, momento de carinho, contato, sim, de toque, sim, de não troca. É. Não é só isso, né? A gente sabe. E tu pensa em colocar em uma escolinha agora que vem o segundo? Não, eu penso quando ele completar ali os 2 anos, porque tudo vai dar encaixadinho, né? Sim. Certinho ali com os 2 anos. Porque, assim, hoje a gente também tem uma pessoa que nos ajuda, que a gente... Fica que mais ela é tranquilo. maravilhosa. Não, ela é maravilhosa. É uma pessoa, assim, que... Pra mim, né? Ela é inteligente, ela sabe conversar, ela sabe brincar, ela é atenciosa, ela é carinhosa, eu fico segura, ela tá pertinho da gente, sabe? É uma pessoa que a gente Uhum. gosta muito. Então, a gente deu essa sorte, porque é muito Sim, difícil, é né? difícil. É. E aí tu quer difícil segurar ela pro segundo também. Isso, não, até assim, ela tá numa fase de crescimento, porque eu adoro ver as pessoas crescendo e evoluir. Eu adoro. Então, assim, também isso faz parte do meu trajetória, faz parte da Materna Mind, de ver as pessoas seguindo das mulheres, né? Então, ela tá numa transição dela também. Uhum. Ela, né, de outra profissão. Então, a gente tá fazendo um bem bolado. Enquanto ela tá ali com a gente, nos ajudando, ela tá estudando, tá seguindo as outras coisas que ela faz. E se Deus quiser, ela vai sair de lá, ela sabe, né, pra próximo passo dela. Tu é uma e- pessoa que impulsiona as outras Exato. pessoas, né? E Ana? aí voltando, né? Isso que eu disse pra vocês que a gente consegue pensar nas coisas que a gente faz e gosta, tá? Pra pensar na transição de carreira. Então, pra gente não perder o gancho de falar desse assunto que é pras mães, tá? Como é que a gente pensa hoje pra uma transição de carreira, tá? E isso pode usar no teu negócio também. Tem, na verdade, uma ferramenta que vocês talvez também já tenham ouvido, que a gente gosta de mencionar ela pra usar. Não sei se vocês já ouviram falar no Ikigai. Tá? O Ikigai é uma filosofia que nasceu no Japão. Ah, ouvi. Tem um Legal. seriado agora, seriado no documentário, né, no Netflix, que se chama, acho que é Zona Azul, tá? E aí eles falam das terras que mais tiveram, das cidades que tiveram longevidade. Só que tudo isso começou no Japão, foi uma das primeiras identificadas, né? Então lá tem uma ilha que se chama Okinawa, né? Que eles começaram a ver que as pessoas, elas viviam muitos anos, tipo, mais de 100 anos. E começaram a fazer um estudo, entender por que essas pessoas vivem tanto. E aí eles identificaram, porque elas têm mais ou menos um propósito identificado, elas têm um propósito para viver. E aí nós temos essa ferramenta, que quando a gente une ali, são 4 ciclos, quando a gente consegue unir esses 4 ciclos, Tu normalmente... lembra quais são? Já, no meio, a gente encontra o nosso Ikigai, que traduzindo é a razão de viver. Então, a gente pode começar por essa ferramenta. E aí, a primeira pergunta é, o que vocês gostam de fazer? O que tu gosta de fazer? Eu gosto de ser Qual é a tua- mãe. Qual é a tua paixão, Eu também sabe? gosto. Qual é a paixão? Qual é a paixão que tu tem, assim, ai, tudo, lista tudo que tu realmente Ser gosta, mãe. tá? Ser mãe. Insisto, ser mãe. Ser lá, mãe, ser é ser um mãe. exercício, esse exercício faz parte aí da mentoria, hein? Mas tu encontra pessoas que, por exemplo, não sabem. Muitas. Acho que a maioria, né? Muitas pessoas pessoas não estão perdidas, sabem. Estão As perdidas. pessoas estão perdidas. Às vezes não é nem que ela não sabe, ela só não tem um caminho pra conseguir identificar, entende? Uhum. Então, assim, o Ikigai é uma coisa que te ajuda a refletir, me ajuda a buscar. E aí, aquela pergunta que tu fez antes, Liz, também assim, e as mães, tu sente isso, né? Sinto. Sinto que elas querem a transição de carreira, sinto que elas querem mudar de alguma forma, mas elas não sabem o que fazer, como começar. Ou se encontrar, né? Sim. Porque daí nem todo mundo faz uma terapia, nem todo mundo tá ali, talvez, às vezes, com um terapeuta também legal, que consegue te ajudar a identificar, a entender. Então, por exemplo, quando eu passei na minha primeira transição de carreira, tinha momentos que eu perguntava assim pra ela, eu não sei isso do empreendedorismo, né? E aí ela começou a investigar a minha vida lá de criança. E ela disse assim, gente, uma das minhas brincadeiras preferidas era ter empresa quando eu tinha 5, 7 anos. Eu era assim também. Aí ela falou assim, sem dúvida que tu é empreendedor. Sabe que no Entende? verão a gente fazia com as minhas vizinhas miçangas, né? Pulseirinha, brinquinho, colar. E aí a gente montava uma mesa, literalmente na frente da casa de praia. A minha vizinha era vizinha de muro, assim. A gente montava nas 2 casas, assim, na rua, com os pais nos olhando. E a gente começava a vender. Quando a gente viu que em um dia a gente ganhou R$150 cada uma, vendendo miçanguinha, eu falei, poxa, gostei desse negócio. Aí tu vê se a Marina já não era uma empreendedora. A Roberta Duarte, que esteve aqui, foi nossa convidada, vendia sacolé comigo na rua. A gente É, vendia sacolé. Olha que loucura, a gente é exatamente. amiga de infância. Então, assim, Já muito tem doido, uma- né? tá- Eu ver alguma coisa, né? nunca me vi sendo CLT. Eu não consigo, eu sou uma pessoa hiperativa. Isso aí, às vezes,
Mas chegou a ser. No momento, Sim, chegou a fui. ser. É um Fui. aprendizado, né? Tem que Por passar pouco um momento tempo. de desconforto pra que tu saiba aquilo que tu não quer. Por Pra pouco mim, tudo é tempo. aprendizado. Mas Eu levo assim, tudo como aprendizado. cara, bater ponto e ter horário pra entrar numa empresa e É sair, difícil pra não. mim também. Eu não sou assim, eu pretendo não ser. Não precisar ser. Na verdade, os trabalhos que eu entrei depois, não era assim, apesar de cumprir horários, eu não bati o ponto. Uhum. E eu já achava que aquela sensação era muito boa pra mim, porque eu já não gostava daquela coisinha de Certinho. bater tanto ponto, sabe? E aí, continuando, Tá, então é O- o que te faz feliz. o que te É faz centro feliz. É, o que tu gosta muito de fazer. Tá. O que tu gosta muito de fazer, assim. E aí, a gente começa, às vezes, a identificar, assim, ó, o que você faria até de graça, entendeu? Sim. Aí, eu vou dar um exemplo meu, que é totalmente diferente, que eu poderia ir pra essa outra carreira, tá? Gente, eu adorava ajudar amigas que não sabiam escolher roupa a comprar roupa. E, às vezes, assim, personal. eu Também adoro eu isso. sei que essa calça aqui, ela é um excelente produto, um excelente material, uma marca excelente. E outra coisa, eu sei assim quando ela tá em promoção, porque isso aí, esse valor aí não tá valendo. Esse sapato Vamos aí, pro shopping depois. vamos. Adoro. Bora passear, bora fazer umas compras. Esse sapato aí não tá valendo aí, não tá na promoção, essa calça também não. Então, assim, diferenciar a qualidade do produto. exato. Né, Isso aqui na Renner. Isso aqui na Renner não tem no Brasil. Não tá valendo. Mas essa aqui ninguém vai desconfiar que é Renner, irmão. Sim. Ninguém precisa saber a procedência. Não, é. Né? Ai. É o estilo. E aí, então, o que tu faria de graça? Faria isso também, Tá. entendeu? Então, assim, o que tu gosta muito de fazer e que tu faria de graça? Então, poderia ser um exemplo meu diferente, tá? Mas quais são as habilidades? Tu tem habilidade, né? Tu tem pra fazer isso? Aí tu começa a analisar, tá, isso aqui eu amo de paixão. Por exemplo, assim, eu amo de paixão dançar, mas tu tem habilidade pra dançar? Não, mas eu amo, né? Que tem aqueles memes, né? Sim. Como eu acho que eu tô dançando, como realmente estou. E aí, tá, foi pra essa, ó. Quais são minhas paixões? Esta. O que eu tenho habilidade? Tenho habilidade pra ajudar a pessoa a se vestir, porque eu tenho um certo bom gosto ali, as pessoas gostam do que eu uso, né, normalmente, então teria. Pode ser pago por isso? Posso ser paga. Eu posso cobrar da pessoa, olha, vou no shopping contigo te acompanhar, né, vou ver as Eu não roupas. posso cobrar pra sua mãe. Não pode cobrar, mas aí tu começa... Mas aí eu podcast posso fazer um podcast e ter um aplicativo de Exato, maternidade. aí tu começa a entrar nessa... Ó, tá dando calor. Começa a entrar nesse questionamento, tá, gosto de maternar, né? Mas maternidade é uma coisa ampla, mas o que eu tenho da maternidade que eu gosto que eu poderia ser remunerado? Então, tu tem um podcast, tem todas as coisas que tu faz, tá, Marina? Viu, gente? Ah, Tudo certo. Tá, Marina. E sabe como é que surgiu? Marina é ótimo. Sabe como é que surgiu a ideia do... Só falando um pouquinho do meu lado ali. Quando eu descobri que eu tava grávida do Antônio, eu cursava nutrição. Tava na faculdade, 19 anos, eu tava terminando a faculdade. Eu já tava ali na época dos estágios. E aí eu falei, eu falei, bom, vou tirar a licença maternidade. Quando eu voltar, eu vejo que eu termino a faculdade, né? Só que o Antônio, nesse meio caminho, nos 6 meses, ele teve bronquiolite, asma, ficou 1 mês internado. E eu não pude voltar. E eu já tinha o Mamãe aos 19. Eu dividia a minha maternidade na juventude no Instagram. E aquilo ali já tava me dando dinheiro, já tava me remunerando. Empresas já queriam divulgar comigo, já queriam me mandar produtos. E aí, quando eu voltei, 1 ano depois, porque o Antônio ficou 1 mês internado, aos 6 meses, eu tava voltando pra faculdade, e aí eu falei, opa, vou ficar em casa, não vou botar ele na escolinha agora, depois de uma baita crise de asma, né? Vou ficar em casa com ele de novo. E aí, quando eu fui voltar 1 ano depois, eu falei, não é mais isso que eu quero. Eu quero empreender, porque eu já tô empreendendo. Sim. E tu já era outra pessoa. Eu já era Já outra era outra pessoa. Marina. Não, Exato. porque eu comecei a maternidade faculdade... vira outra. Eu comecei a faculdade muito cedo. Eu não sabia o que eu queria. Que é o que acontece com a gente, né? Que nem eu falei Que nem pra tu, vocês, né? Eu me formei muito cedo. Eu não era algo que assim, nossa, eu amo, né? Na verdade, nunca gostei do curso que eu Exatamente. escolhi, tá? Essa é a verdade. Bem honesta. Sendo bem honesta pra vocês, odeio. Não. No caso, eu não concluí, Odeio entendeu? nada. Ficou lá parada. E aí eu falei, eu vou empreender pra maternidade e vou ajudar outras contas a crescerem que nem eu cresci. E aí eu comecei a trabalhar como social media. Eu comecei a estudar sobre internet, sobre rede social, E, gente, eu me apaixonei por aquilo ali. E até hoje, trabalho como social media ainda.
Eu tenho várias contas que eu É cuido. que isso é que é o difícil, entendeu? Da transição de carreiras, né? Poucas pessoas, elas conseguem, assim, Seguir ir surfando também. Aham. Porque elas estão vivendo e gostando. Então, assim, eu entendo que tu passou sempre por momentos de, assim, de atribuições e trabalhos que tu ia gostando de fazer. Então, tu tava feliz. Eu tava feliz. Poderia não estar na alta, na baixa ali, em relação... Porque o empreendedorismo, ele é isso, né? A gente Sim. não tem uma renda fixa, vai indo conforme os projetos, as Exatamente. atividades, mas tu tava indo feliz. E ajuda muito a chegar no destino final. Né? O destino, assim, da gente ficar bem, se sentir mais segura, isso ajuda. Porque é o teu propósito. Exatamente. Tá indo com o teu propósito. E aí, depois do Mamãe Completa... Do Mamãe Completa, não. Do Mamãe aos 19, eu falava pra todo mundo. E, gente, isso é uma coisa que eu tava comentando hoje no almoço. Exponham as suas vontades. Exponham os seus desejos, os seus sonhos pras outras pessoas. Não tenham medo de que as pessoas vão copiar. Gente, falem. Conversem com outras pessoas. Eu tinha um sonho. Eu comecei a trabalhar numa aceleradora de startups. E aí, eu fui picada pelo bichinho da startup. O que é uma startup? É uma empresa que está começando no ramo de inovação. É basicamente isso para as pessoas entenderem. Isso. E aí, eu falei, opa, eu quero ter alguma coisa voltada para ajudar as mães. Como eu já fazia, mas uma coisa mais empresarial. E aí, me surgiu, num dia de noite, eu recebi uma ligação falando que estavam planejando um aplicativo de maternidade, que é o Mamãe Completa. Que hoje o Mamãe Completa, ele é o podcast, o Mãe Pode Tudo, ele é do Mamãe Completa. Podcast oficial do Mamãe Completa. Olha só a grandiosidade disso. E começou com uma sementinha, um sonho. Um sonho. E assim, como é que isso chegou até mim? Porque eu falava pras pessoas. Eu colocava, expunha. Eu expunha isso para as pessoas, né? Essa vontade minha de trabalhar com a maternidade. E hoje estamos aqui. E eu acho que acaba acontecendo isso. As pessoas têm vergonha de dizer aquilo que sonham. Ou medo. Tem. Medo, vergonha, receio das críticas, né? Porque críticas, muitas críticas. Ah, vai fazer isso. Tu tá louca? O quê? Largar esse emprego, carteira assinada, auditora, abrir uma empresinha de mêsversário. Exatamente. Essa mulher tá E louca. sabe que isso também era uma coisa que fazia diferença lá atrás. E faz diferença em negócios, né? Uhum. Independente do que tu começar, nunca se comportar como pequeno. Se comporta como grande. Se comportar como grande. Então, quando eu fiz a festa na caixa, né? Que lá atrás, assim, na verdade, não existia muito, tá, meninas? Então, era uma coisa diferente. Sim. Já era diferente. Mas eu já tinha um comportamento de grande. Sabe em comportamento de empreendedora, de empresária. Exato. Não de... Mas não é uma caixa qualquer. Não é uma caixinha. Que leva sensações, que Experiência. leva experiência, que leva... O mêsversário a gente usou muito, não é estratégia, coisas que a gente acreditava, né? Na mentalidade, né? Então, tinha vários outros pontos assim. Mas, pra gente não perder o foco, né? Porque eu amo o mêsversário. Aqui a gente perde o foco Aqui bem fácil. O TDAH aqui, ó, na veia. Da mãe. Esquece, que fala, esquece. Gente, a gente repete. Só pra gente terminar, a gente parou em qual item lá? Vamos lá. Como é que é o nome? Do Wikigai. Wikigai. Ó, anotem isso. Não, essa ferramenta é pra gente colocar lá A gente parou no nos terceiro recortes, item, hein? Com certeza. Nos recortes. O Ikigai, então, tá? Ah. Vou voltar ela ali. Tá. A gente tem que juntar os 4 pontos. O primeiro é, qual é a tua paixão? Aquilo que tu gosta, aquilo que tu faria de graça, aquilo que, né, que tu ama. Depois, tem a habilidade para fazer isso que tu ama, né? Tu sabe fazer isso. Aí o terceiro, você pode ser remunerado por isso? Pode receber por isso? Aí nem a Marina colocou, eu amo ser mãe. Então tá, a Marina ama ser mãe, né? Tem habilidade para ser mãe? Tem, né? Já provou ali, tem seu filho criado, autêntico, né? Ele. Tem algo que tu possa fazer dentro da maternidade que pode ser remunerada? Tem, já demonstrou. E aí, a pergunta final que vai nos ajudar, se a gente conseguir responder ela, ajudar a formar esse círculo, né? A Intersecção. Não vai sair. Intersecção. Interseccionar eles, a gente vai chegar no nosso propósito, que é, o mundo precisa disso. Porque quando a gente faz algo que o mundo precisa, tá? Pode parecer balela, mas não é. A gente se sente mais realizada. Então, por exemplo, quando eu tinha o clube de mêsversário, para mim, não é a comemoração. Para mim, era a família reunida
Para mim, era aquela criança se sentindo amada, porque aquele dia aqueles pais se juntaram a família E o mundo precisa disso. para amar ela, e o mundo precisa disso, porque o mundo precisa de pessoas que receberam mais amor desde a gestação, tá? Desde que ela foi ali Desde mês a sempre. mês. Ela precisa. Gente, isso é muito profundo. É profundo, Uhum. gente. Então, pra mim, o clube de aniversário. É muito profundo. E ele tá só adormecido, porque eu espero voltar, porque pra mim, eu acredito nisso, né? Que a gente forma pessoas melhores com amor. Maravilhoso. É um propósito. Então, quando eu uni tudo isso, eu me sentia muito feliz. Me senti muito feliz no meu aniversário. Me senti muito feliz fazendo parte de várias vidas de mães, dessas comemorações. Eu passei a pandemia tendo meu aniversário. Então, assim, aquele momento que era ruim pra todo mundo, né? Eu tinha um negócio que Eu trazia tinha um negócio que levava bons. momentos Lembranças bons. Vai boas. despertar de novo esse negócio? Eu não sinto que ele adormeceu. Eu sinto que eu vou ver um jeito, né, Pelo amor de de Deus, reativar isso é muito ele. lindo, gente. Reativar ele. Reativa. E se eu falasse ali, como eu dei pra vocês o outro exemplo também, né, de personal stylist lá, né? Aham. As pessoas também precisam, porque elas precisam se sentir bem, elas precisam de autoconfiança, né? Quando se veste bem, tu fica... Tu fica... Com as roupas da companhia marítima, tu fica mais confiante, se sente bonita. Gente, eu Vira a companhia marítima, mande já um look pra Ana, pelo amor de Deus. De mãe, hein? De mãe. Mas os looks da Ai, companhia outra. marítima são fantásticos. Moro em Floripa ainda, não quero Oi, dizer nada. ai, 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 Moro ai. na praia. Tá abrindo a loja, né? Tá abrindo a loja em Florianópolis. Ah, então tá. Não Ó, digo a- nada, universo que jogue aí. Vamos fazer um convite, Lu, pra Ana quando inaugurar lá. Falo nada, Opa, falo a Ana nada. vai prestigiar, com certeza. Ana, tem uma das... A gente te segue aqui nas redes sociais e tem uma frase que tu postou que é muito legal, que diz o seguinte, prestem atenção. Quando você estiver colocando o seu filho pra dormir essa noite, lembre-se de que você está fazendo um ótimo trabalho como mãe. Seja paciente consigo mesma e entenda que a maternidade é uma jornada, não uma corrida. Grandes momentos e aprendizados não acontecem de uma vez, mas são construídos um dia de cada vez. Comenta pra gente. Ah, sim, eu gosto muito de compartilhar, obviamente, né? A gente estuda as redes sociais também. Tem frases que a gente se inspira, que a gente precisa ouvir. Então, às vezes, eu vejo assim, a gente precisa ouvir, né? De lembrar isso. Todo dia eu tô colocando na cama e acho assim, ai, nossa, passei correndo. Não foi um dia bom, mas assim, não é uma competição, né? Não é uma coisa que todos os dias eu tenho que ser excelente. Não, tem dias que eu não sou excelente, tem outros dias que eu sou excelente, sou ótima. E é uma jornada, é uma construção. Aos poucos a gente tá construindo essa criança, né? Tá É uma formando jornada de ser amor, humano. né, Ana? Porque assim, antes da gente ser mãe, a gente é ser humano, a gente é mulher, a gente tá querendo acertar o tempo todo, mas a gente erra nesse processo. E erra bastante. A gente tem que viver a vida com tesão, né? Tem que ter vontade de viver, mas a gente não pode ter medo de viver. Sim. Porque essas duas coisas, elas têm que andar um pouquinho assim na balança, mas a gente tem que ter vontade de fazer as coisas, dar Coragem, certa amiga. coragem. E a coragem não é ausência de medo, ao contrário, né? Os corajosos sentem medo. A gente Mas tem ela que te ter coragem, exatamente. Sim. E aí a gente pode dizer que na transição também de carreira, né? Pensando nisso, é coragem, né? É a coragem. Tem até uma... Que mulher corajosa, né? Não é muito fácil, mas a gente vai indo, né? Muito Mas corajosa. tem um ponto também importante que a gente chama, a gente que é na vida e também no mundo dos negócios, de novo, né? Que eu falo pra vocês que eu adoro. Chama salto da fé. Não sei se vocês já ouviram esse chamado salto da fé. E salto da fé é isso, às vezes quando a gente muda, né, de uma posição do A pro B, a gente vai dar esse salto da fé, né? Então a gente tem que acreditar Que vai dar certo. que vai dar certo, que essa mudança que a gente tá fazendo é o melhor que a gente pode fazer e tá muito aberto, assim, a olhar tudo que nos rodeia, as possíveis oportunidades, sabe? Que nem a Marina, né, foi comentando ali. Eu fui vendo isso, quando eu tava na oportunidade de estar trabalhando com a startup, de estar criando uma coisa que eu gostaria, que é um podcast junto, né, com a Mamãe Completa ali. Sim. Só uma coisa que a gente tem que lembrar, eu acho, que nesse salto, quando tu ainda não é mãe, esse salto é desafiador, mas não é tão complexo. Uhum. Quando tu é mãe, esse salto, tu salta com uma cria contigo. Porque tu não pode deixar de conseguir colocar o pão na mesa, né? Não. Então, não pode deixar hoje- faltar. Hoje, Exatamente. e tudo depende, assim, cada pessoa tem que saber da sua realidade, né? Isso eu Perfeito. deixo muito assim, claro. claro. Uhum. Eu tô falando, isso também aqui, perguntou antes, né, Liz? E tu sente que as mães sentem isso? Sim, elas sentem muito saber sobre gerenciamento de tempo, da carreira, com a maternidade, da maternidade, né, sobre essas mudanças, transformações.
Mas veio muito assim... Acho que agora me fugiu a parte. Mas era pra falar da... Que realidade que elas vivem. Isso. Que quando eu compartilho de maternidade, eu sempre deixo claro, gente, tô falando da minha realidade. Eu tenho uma vida assim, assado, eu tenho um apoio assim, né? Tenho a minha mãe, que vem me ajudar, as tuas tenho a finanças. minha família. Eu tenho uma pessoa que cuida do Henrico, me ajuda muito, que é uma pessoa assim que eu consigo, né, ficar tranquila, não tenho assim N problemas pra resolver, sabe? Que às vezes a gente tem, né? A gente tem alguém que cuida do filho que a gente precisa toda hora também pagar um incêndio, né? Não se comparar. Exato. Não se comparem. Cada mãe tem a sua realidade, cada mãe tem a sua suporte, vida, o teu suporte, tem o teu suporte, tuas finanças. Sabe qual é o nosso poder? Ser a gente mesmo. Esse é o nosso maior poder. A autenticidade. Exato. Que é isso que faz um negócio se diferenciar de outro ou não. Ser autêntico e comprometido e genuíno com a tua verdade, né? Sim. E aquilo que tu falou no início, que eu acho que, assim, diz tudo, assim. Tu só convence alguém que o teu produto é bom se tu tá convencido que é bom. Exatamente. Só vende bem se tu não tá convencida. convencido que o teu produto é bom, se tem algum pingo de dúvida... Tu não que vende. Que mãe pode tudo, podia dar errado, isso não acontece. Tu não vai fazer ele Não acontecer. acontece. É verdade. Tem que estar muito Sabe como é que surgiu Mãe Pode Tudo? Não. Aqui no Estúdios Combo. Na verdade, não foi no Estúdios Combo. Gente, a gente tava num evento, eu conheço o pessoal da Estúdios Combo. E aí eu falei, gente, meu sonho é ter um podcast. Eu já tinha participado de um podcast aqui nos estúdios. E eu já tinha falado isso pra eles. E a gente começou a conversar. E eles, Marina, tá esperando o quê pra vir pra cá? Tá esperando o quê pra gente lançar um podcast? E eu falei, eu quero um podcast de maternidade. E aqui estamos, gente. Novamente, eu não tive medo. Eu comuniquei as pessoas. E estamos aqui hoje nos Estúdios Combo, nesse estúdio maravilhoso. Lindo, Parceiraço. quentinho. Porque Um isso espaço que todo mundo tem acesso, inclusive, se você Não, tem interesse de fazer um podcast, a Ana quer falar sobre empreendedorismo, esse espaço aqui é aberto pra todo mundo vir falar. Não, o espaço é perfeito mesmo, né? E fazer um podcast, eu sou fã, já falei pra vocês de podcast, escuto desde sempre, né? Nunca tinha participado de um. Obrigada. Obrigada. Tem escutado. Mas Obrigada pelo convite que eu avisei a Marina, estou em Porto Alegre. Gente, ela me avisou, tô indo pra Porto Alegre, então. Eu falei, então não perdemos mais tempo, vamos participar em tal e tal dia. Porque já, obviamente, né, já comecei a acompanhar. E aí avisei a Marina. Mas o que eu ia pontuar, que tu falou que é importante, é o seguinte. Isso também acontece muito. As pessoas esperam muito o momento perfeito. Não existe momento perfeito. Momento perfeito, momento exato. Não existe. Né? Tu colocou a tua ideia, existia oportunidade, foi lá, deu um jeito, fez, colocou o nome. Não e foi existe indo, e tá momento acontecendo. perfeito. Era uma coisa que eu tinha um sonho, eu queria ter um podcast de maternidade, mas eu deixei muito em stand-by, sabe? Eu deixei sempre pra depois, deixava ali guardado na gaveta, eu tinha o nome há muito tempo, e eu não fazia nada pra que isso acontecesse. Se eu não colocasse a minha vontade na frente e expusesse isso pras outras pessoas, talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Exato. Né? Então, eu expus, eu falei pro pessoal e cá estamos nós gravando o terceiro Até episódio. como eu falei, né, pra Liz, como a Liz não conhecia ela, conheci hoje, como eu conheci a Marina, né, foi assim, alguém me indicou, eu gosto do perfil da Marina, vou começar a seguir a Marina, vi a Marina num evento aqui de tecnologia e inovação, eu disse, Marina, estou aqui, vamos nos conhecer. Exatamente, foi assim E que a as gente se redes conheceu. sociais, elas aproximam, ao contrário do que Aproximam elas muito. aproximam muito, né? Muito. Elas aproximam as pessoas que se encaixam. Tipo, eu concordo com o propósito da Ana. Eu concordo com o propósito da Lizier. Então, assim, a gente se encaixa com pessoas que têm o mesmo propósito, ou propósitos parecidos de vida com o nosso. Se discorda, deixa de seguir. Tão simples. Ou não, Exato. ou assim, não é nem deixa de seguir. Eu não concordei com aquilo ali. Deixa passar. Sabe? O que aquilo ali vai mudar na minha vida? gera Vou uma criar. polêmica. Exatamente. Deixa Exatamente. passar, né? A vida já é tão complexa, né? Vamos descomplicar, né? Vamos. Vamos descomplicar a maternidade? É possível descomplicar a maternidade? Acho que é, eu né? acho que é possível. Também É acho. que ninguém fala muito dessa coisa, assim, da complexidade que é, do quão difícil é. Antigamente se romantizava muito essa coisa de ser mãe, né? Sim. E se colocava também muita coisa assim, o pai não pode, o pai ajuda. Não, o pai é parceiro O também. pai não ajuda, o pai é pai, né? Só mudar, Exatamente. né? Então, assim, é uma mentalidade global que eu acho que tá mudando por conta do nosso posicionamento e de mãe. outra coisa, mais uma coincidência, nós estamos criando meninos. Tu vai ser mãe de mais um menino. Mais Nós um somos menino. mães de meninos. Nós estamos criando esses homens diferenciados ou não,
que vão manter esse mesmo, os mesmos preconceitos ou não em relação às mulheres, né? Sim. Então, que homens que a gente está criando também? É uma sociedade. Nós somos responsáveis pela sociedade que a gente tem futura. Exatamente. Com certeza. Nós E mulheres. em casa também, né? Querendo ou não, a gente tem isso, né? Então, às vezes o marido fica ali mais assim, já... Fulaninho... Venha, bora. participar! Gente, nós estamos chegando no final. A gente já fechou quanto tempo? 1h10 de papo. Voando, Gente, passa muito gostoso. rápido, porque a gente gosta de conversar, a gente gosta... Se deixasse, a gente falava horas, né? Todo final de podcast eu fico Ai, triste. assunto de maternidade é... Eu fico Tem triste, infinitos, são eu temas queria falar o infinitos. tempo inteiro. Aqui vocês têm uma menina que tem DH que gosta de falar. Por isso que quis botar um podcast de maternidade. Gente, quem quiser participar, quem quiser mandar perguntas, questionamentos, né? Sugerir convidados também, pode mandar através do nosso @, né, Marina? Mãe.podetudo. Exato. E mãe pode tudo, né, Ana? Pode. Pode tudo que ela quiser, né? Pode tudo que ela quiser. Exatamente. Não tenho medo da vida. Exato. Não tenho medo também de martenada, opinião dos outros, né? Abstrai. Coloca lá, quero fazer tal coisa. Ah, mas eu não acho, então não faço. A frase da Não Ana. faço. Então não Dá faço. um @ pra gente, Ana. @maternamind, né? Maternamind. Vamos Esse marcar nome também, surgiu também ali depois que eu bolei vou falar sobre isso, né? ChatGPT, vida. Me sugere nomes. Achei um lá semelhante. Aqui, mentalidade mind, né? Adoro questões de Cabeça, mentalidade, de mentalidade. estratégia materna. Perfeito. Juntei- já entrei com o registro de marca, então esqueço. Esse nome não tá mais disponível. porque o negócio pode Ai, estar Ana, mas tá lá registrado. Muito obrigada por vir participar conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada pelas tuas colocações. Eu tenho certeza que tu vai ajudar muitas mulheres, muitas mães aí com o teu conhecimento. Vai ajudar muitas pessoas a trilharem o seu caminho. Sim, a voltarem a se conectar também, né? Que a gente precisa. E a se reconhecer, né? Se Ana? Porque reconhecer. é um momento, na maternidade, tem um momentinho que a gente meio que se perde. A gente não sabe quem a Perde gente identidade. Exatamente. é. Então, se reconhecer e saber quem a gente é, esse novo eu. Porque nasce uma criança, nasce uma mãe, Sim. nasce uma nova mulher. Mudou Exato. tudo. Seguindo Exatamente. serem livres, né? E parabéns também pra vocês, né? Já tô Obrigada, seguindo, querida. quero indicar. Obrigada. Porque tudo que a gente fala sobre maternidade, principalmente com esses assuntos, são importantes, né? São relevantes e o mundo precisa. E como Com tu falou, certeza. se uma pessoa genuinamente se sentir tocada pelas nossas ela palavras, for já tá valendo, já tá tudo Se for maravilhoso, tá tudo impactada, a lindo. gente já mudou alguma coisa. Já mudou E alguma pelo menos eu me sinto, né? Com um número, pode ser 1, tô extremamente feliz. Então. Ah, exatamente isso daí. Muito Gente, obrigada, pessoal. muito obrigada e até a próxima. Um beijo. Beijo. Tchau.